Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e hoje a gente está aqui para tratar da promoção na carreira. A promoção na carreira é também conhecida como enquadramento na classe. Bem, vamos tratar do nível médio da saúde e da administração, porque em 2018, em janeiro de 2018, houve uma alteração na lei e unificou os requisitos para promoção na carreira para essas duas secretarias. Então, para um servidor que está na classe A ir para a classe B, ele precisa de 200 horas de curso, que os certificados podem ser fracionados em no mínimo 20 horas cada certificado. Então ele tem que ter 3 anos na classe A, mais os certificados ou o certificado de 200 horas de curso. Para ele ir para a classe C, ele precisa do nível superior. Ou seja, ele precisa de mais 3 anos e do nível superior. Então, do A para B, 200 horas, do B para C, o nível superior. E do C para o D, ele precisa da pós-graduação de no mínimo 360 horas de curso. Ser promovido na classe, ele precisa de 3 anos mais o certificado de 200 horas para ir para a classe B. Precisa do nível superior mais 3 anos para ir para a classe C e precisa do nível da pós-graduação para ir para a classe D. Importante ressaltar aqui que, como o município de Várzea Grande não faz o enquadramento nas datas que os servidores fazem os requerimentos administrativos, ou logo após, ou na sequência, sequer respondem os requerimentos administrativos, é importante que vocês façam um requerimento certinho a cada 3 anos e levem os certificados lá. Porque se vocês não ajuizarem as ações, requerendo o enquadramento na classe e nível certo, pelo menos vocês estarão resguardando o direito de vocês. É muito importante que vocês façam os requerimentos na data certinha e precisa ter 3 anos de intervalo, porque os juízes entendem que não pode haver o persalto. O que é o persalto? Eu não posso pular da classe A para a classe D sem passar pelas outras classes. Ok? Então, se for para a justiça, não vai conseguir ser enquadrado direto da A para D, porque os juízes entendem que isso é persalto. Mas existe uma exceção. Quando isso pode acontecer? Quando a lei é nova, ela acabou de entrar em vigor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você, servidor, já tem 15 anos de serviço e já tem 200 horas, nível superior e pós-graduação. Ou seja, você já tem todos os certificados para ir para a classe D. Entra hoje a lei em vigor que altera os requisitos para você ser promovido, e aí você vai ser enquadrado naquela lei, vai passar a vigorar aquela lei daquela forma. Aí sim, você pode ter o enquadramento inicial e você pode pular da classe A para D, mas só quando a lei é nova. Então, no caso, por exemplo, dos servidores da saúde, isso aconteceu lá em 2010. A maioria dos servidores que tinham certificados para ir para a última classe, eles foram. Por quê? Porque a lei era nova. Era o primeiro PCCS de vocês. Vocês não tinham PCCS antes. Então, por isso que lá em 2010, quando a lei entrou em vigor, quem estava lá na classe A1 conseguiu ir para a última classe, que na época era a classe E, na maioria dos casos, conseguiu chegar na última classe. Por quê? Porque havia a permissão da lei, porque o enquadramento era inicial. A mesma coisa para os servidores da 4.014, que é da administração. Porque lá em 2015, 2016, eles tiveram, quem estava lá na letra A, entrou na lei na letra A e conseguiu ir até o D. A maioria dos servidores já tinham certificados para ir e tempo de serviço também para ir. E aí eles foram. Por quê? Porque era o enquadramento inicial. Mas depois que a lei já está em vigor, tem que respeitar os 3 anos de intervalo. Então, no caso de Várzea Grande, como não responde nem faz o enquadramento de forma administrativa, vai contar da data do requerimento. Então, se você fez o requerimento em 15 de outubro de 2021, em 15 de outubro de 2021,
e 24 você tem que fazer o próximo requerimento, para não correr o risco de vocês perderem o direito de vocês. Portanto, façam os requerimentos na data certinha, levem os certificados certinhos. Ah, importante lembrar para vocês que não precisa mais autenticar, porque servidor tem fé pública. Então, vocês levam o certificado de vocês original, levam uma cópia e não precisa autenticar, porque a própria servidora ou servidor que recebeu o certificado vai autenticar, porque ela tem fé pública. Então, vocês não precisam mais gastar com autenticação, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida aqui em relação a esse tema de 3 anos, quais são os certificados necessários, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui no vídeo e até o próximo vídeo.